todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do MDS Cast. Meu nome é Thalita, sou enfermeira da equipe de gestão de saúde aqui da MDS e o episódio de hoje está totalmente dedicado à saúde mental e conversas que salvam. Ao meu lado está minha colega de trabalho, Karina Bueno, também enfermeira da equipe de gestão de saúde aqui da MDS, e a Jéssica Gonzalez, enfermeira da UELS, especialista em serviços de saúde. Obrigada, meninas. Sejam bem-vindas. Agradeço. Obrigada, prazer pela conversa. Bom, como a Thalita adiantou, hoje a gente vai falar de Setembro Amarelo, conversas que salvam. Nossa intenção é trazer esse tema, acho que de uma forma mais tranquila, para tentar abordar esse tema que é um pouco complicado de abordar, né? Um pouco Quebrar um pouco complicado de tabus levar, também, quebrar né? tabus, tentar atingir todos os públicos em geral, pessoas que sofrem com as questões de saúde mental, as pessoas que estão em volta dessas pessoas que sofrem, como apoiar, como desmistificar, como oferecer algum tipo de suporte e como que a gente consegue lidar isso de uma forma mais tranquila dentro desse tema que é tão importante, principalmente nos momentos atuais. E aí, Jéssica, eu queria que você hoje desse uma introdução leve sobre o que é o Setembro Amarelo, qual a importância da data, qual a importância desse tema hoje na sociedade. Na verdade, o Setembro Amarelo surgiu como uma forma de movimento em representatividade do dia 10 de setembro, que era o Dia de Prevenção ao Suicídio. Então, se tornou um grande movimento a partir de 2015, onde várias áreas, onde a gente fala de setores de psiquiatria, o CVV, e entre outras comunidades se juntaram para tratar melhor do tema, desmistificar sobre ele, porque, ao contrário do que muita gente pensa, quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de uma questão de saúde pública. Então, a ideia da gente estar aqui batendo esse papo e falando um pouquinho mais é justamente desmistificar, quebrar tabu e levar a informação necessária para quem precisa, né? Ótimo, perfeito. E quais seriam os mitos e verdades referente ao suicídio? Porque quando a gente fala, nossa, a palavra suicídio é uma palavra bem forte, né? Quando a gente fala. Mas quais são os mitos e verdades que envolvem? O que eu gosto de trazer é que não necessariamente uma pessoa que venha a pensar, ter ideação suicida, ela necessariamente tem um transtorno mental. Então, a gente precisa levar em consideração outros fatores. Muitos estudos indicam que, às vezes, um caso de desesperança profunda, insatisfação e frustração com a vida podem levar a um ato desesperado também. Então, é importante a gente falar que não só transtornos mentais que não foram bem cuidados, né, que não foram bem diagnosticados, não foram bem tratados, podem levar a esse momento, mas também outras questões de desesperança também podem levar. Então, a gente tem que falar que suicídio é uma questão multifatorial. A gente tem que levar outras questões em consideração. Eu acho que é importante a gente pensar em mitos e verdades a respeito do tema, principalmente pelos números, né? Os números de suicídio, de depressão, ansiedade, dos quadros de saúde mental têm cada vez mais chamado a atenção, alertado, tanto na saúde pública quanto nos serviços particulares. E eu acho que é um tema que é muito difícil de ser abordado, muito difícil de você trazer as pessoas para uma conversa dessa, porque é um tema que que é muito difícil falar. As pessoas não se abrem para falar sobre isso, não querem falar sobre isso, é um tema muito delicado de ser abordado. E aí, eu acho que queria a tua ajuda nesse sentido de como que a gente pode mostrar para o público, em geral, algum sinal de alerta, algum sinal de atenção de que uma pessoa precisa de algum tipo de apoio, não necessariamente direcionado especificamente ao suicídio, mas o tipo de apoio relacionado à saúde mental, algum quadro de ansiedade, algum quadro depressivo. Como que eu identifico que um colega possa estar passando por algum tipo de dificuldade, algum familiar possa estar passando por algum tipo de dificuldade? Como que a gente pode identificar e abordar isso? Geralmente, a gente consegue identificar 3 tipos de mudança em uma pessoa que está em sofrimento emocional. Vamos colocar desse jeito, sofrimento emocional, ao invés de falar qualquer coisa. A gente consegue identificar comportamentos, questões com relação ao emocional propriamente dito, e a gente vê questões físicas também. Então, quando a gente está falando de sofrimento emocional, a gente pode desde deixar de fazer coisas que eu adorava e falava para vocês que era hobby. Nossa, adoro nadar, adoro passear com meu cachorro, e deixar de fazer completamente dessas coisas. Ou, por exemplo, deixar e me distanciar, começar a ter isolamento com relação às pessoas. Então, a gente vê muitas reações comportamentais. Eu gosto muito de interagir com os meus amigos, vivia sempre em família e passo a me isolar um pouco mais. Ou, por exemplo, reações físicas mesmo, de estar assim, às vezes nervosa,
né? Aquele frio na barriga excepcional, você está falando, não, é uma coisa a mais. Eu estou me sentindo muito mais nervosa, eu sinto suor frio nas mãos, geralmente. Eu estou me sentindo um pouco mais desconectada com a realidade. Sinto muito mais nervosa em uma conversa franca e simples, coisas com problemas que são simples e que eu solucionaria de uma maneira muito mais prática, eu acabo não solucionando mais. Então, eu perco essa eu tenho uma despersonalização mesmo. Então, quando a gente fala de sofrimento emocional, a gente vê esses fatores, mas eu queria trazer uns sinais de alerta também relacionados à multifatoriedade, que eu acho que vale a pena, sabe? Quando a gente fala de pessoas que sofrem violência doméstica, né, violência de gênero, quando a gente fala de bullying, então é muito amplo. É muito amplo. É muito amplo. Acho que é um tema multidisciplinar da gente abordar. Acho que tem vários focos, como que eu posso dizer, vários ganchos que levam a pessoa a um sofrimento emocional. Perfeito. E como que a gente consegue ajudar alguém que está em crise? Né? Você falou sobre esses sinais que as pessoas podem apresentar e como que a gente consegue ajudar alguém que está passando por um momento ali, está em uma crise de ansiedade, ou que a gente vê que possa vir a fazer alguma coisa. Como que a gente consegue ajudar alguém nesse momento? Eu acho que é importante a gente pensar em como abordar, porque, como eu falei inicialmente, é um tema difícil. As pessoas que estão em algum tipo de sofrimento emocional não se abrem, não conversam e não querem chegar nesse ponto de conversar sobre isso. Muitas vezes, até com os próprios médicos, psicólogos, psiquiatras, é um tema difícil de se falar, de ser conduzido. Falar e de você também se aceitar que você está naquele momento precisando de ajuda, né? Tem a questão da autoaceitação. O grande problema é que, às vezes, a gente fica esperando a pessoa vir falar com a gente não toma a iniciativa de procurá-la também. Sim. Então, tem isso, né? A abordagem inicial. Já a gente falando isso, a gente já está desmistificando várias coisas. Então, não posso abordar porque eu preciso, às vezes, dar espaço. E, às vezes, é justamente o que está faltando. Uma abordagem mais próxima, você chamar para uma conversa, nem que seja para um cafezinho. Notou que tem alguma coisa errada com aquele colega de trabalho, ou com um familiar, chama para uma conversa, eu queria saber o que está acontecendo, se eu posso te ajudar. E o mais legal, né, é estar presente na conversa, né, que eu estar com vocês e ficar pensando, nossa, tenho que recolher minha roupa a hora que eu chegar em casa. Não, é estar disposto ali a ter o diálogo, a estar aberto a ouvir. A gente tem que trabalhar com empatia, nem todo mundo é empático com o momento que o outro está vivendo, porque simpatia é diferente de empatia, né? Empatia é muito mais tentar calçar o sapato do outro, ao invés da gente somente ouvir, então é tentar entender aquela dor. E eu acho que buscar a conversa, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, falando sobre o assunto, é a melhor forma da gente desmistificar qualquer coisa. E, obviamente, perceber os sinais de piora ou qualquer coisa, não está ajudando, apoio ele a buscar ajuda, né? Até mesmo pela rede de apoio. Conversar com um colega de trabalho que está mais próximo, ou conversar com um familiar, caso você conheça, porque a rede de apoio faz todo sentido, caso uma pessoa precise, de fato, de um apoio psicológico muito mais próximo de um terapeuta, de um psiquiatra e tudo mais. Então, ter uma rede bem estruturada é importante. Eu acho que também uma das formas de ajudar alguém em crise, assim, como a Jéssica falou melhor do que ninguém, tem essa questão do suporte, de identificar, de sinalizar, de perguntar para a pessoa, abordar, mas muitas vezes acho que tentar chegar de uma forma sutil, abordar, estar presente, se fazer presente com aquela pessoa, estar mais presente, se disponibilizar a estar com essa pessoa, porque muitas vezes é um caminho muito difícil para essa pessoa falar, para ela se abrir sobre esse sofrimento emocional. Então, eu acho que é difícil você aceitar que você está com aquele problema, né? Porque muitas vezes você quer parecer forte e você não quer deixar passar isso para alguém, não quer falar. É difícil a gente se abrir e falar, né, sobre exatamente, isso. de mostrar vulnerabilidade. Sim. A gente acha que vulnerabilidade é fraqueza, quando na verdade quando a gente mostra vulnerabilidade, a gente está mostrando um caminho de força, onde a gente tem um momento para um processo para superação. Então, assim, se eu estou mostrando uma vulnerabilidade, é importante a gente entender que aquele momento não é de fraqueza, pedir ajuda não é vergonha para ninguém. Então, assim, é de fato uma escalada, mas é um processo e nem todas as pessoas aceitam. Quando a gente fala do público feminino, por exemplo, Sim. Nós somos muito mais fáceis de nos abrir Agora, quando a gente está falando do público masculino, super difícil. É muito complicado. Esse tipo de conversa, com certeza, não fluiria tão bem quanto está fluindo com mulheres aqui. Sim. Porque eu estou falando justamente porque eles não têm uma dificuldade de abertura com relação a problemas. A sociedade
transforma o homem, não pode chorar, não pode fazer isso, né? Então, assim, não pode ser, você tem que ser forte, você tem que ser resistente. É diferente da mulher que sempre é vista como a frágil, a dona do lar, querida, Sim. não. Infelizmente, A gente tem fortaleza, a matriarca. Exatamente. Mas eu acho que é aí que está um dos grandes problemas. Acho que a forma de abordar, principalmente essas mulheres, essas matriarcas, essas fortalezas, de repente se mostrar presente como uma amiga, como um colega de trabalho, como um familiar, estar ali por uma mulher que está passando por uma situação e que muitas vezes se vê sozinha. A gente sabe, Thalita é mãe, Jéssica não sei, Eu sou mas mãe, é sou mãe mãe também, então acho que a maternidade é um momento muito solo, a mulher se vê muito sozinha na maternidade recente e muitas vezes caminha para esse lado da depressão, da ansiedade, de algum tipo de crise. É um momento que ela se vê frágil. E muitas vezes de ela ter uma amiga, de ter uma presença, uma colega de trabalho se mostrando ali interessada sobre a vida dela, sobre a vida pessoal dela, sobre os filhos, sobre como está a rotina dessa mulher, sem ser a maternidade, acho que é um grande ponto de apoio para essa mulher começar a se abrir. Para os homens é um pouco mais difícil, a gente sabe que essa caminhada é um pouco mais lenta. Nós que somos enfermeiras sabemos que é um público muito mais difícil de abordar, de lidar, de conseguir tirar a informação deles, de conseguir tirar um sofrimento emocional, então, que dirá. Mas acho que a gente precisa ir tentar e acho que o principal ponto é se fazer presente para essas pessoas, se fazer disponível para essas pessoas. Então, um amigo que você não fala há muito tempo, você, de repente, mandar uma mensagem. Você não sabe mais como tá, a pessoa não é do seu dia a dia. É um colega que muitas vezes a gente não se vê com tanta frequência. Eu e a Thali trabalhamos juntas, mas a gente se vê com uma frequência baixa, porque ela fica em um cliente, eu fico aqui. Então, muitas vezes é simplesmente mandar uma mensagem. Oi, você tá bem? Como você tá? Como tá a sua rotina? Quanto tempo a gente não se vê? Quando você vier aqui, vamos tomar um café, alguma coisa assim. Acho que esse é o mesmo principal assim ponto. A gente percebe, né? Mesmo Quando uma assim, não tá bem, a sim, gente consegue perceber. percebe. Só pela resposta, ou até mesmo quando a gente se vê, a gente olha, alguma coisa está Alguma coisa tá acontecendo. acontecendo. Exato, porque vocês já se conhecem, Sim, têm uma familiaridade, sim. então isso é importante. Mas eu acho que a gente romantiza tanto algumas coisas, né? Por exemplo, ela citou a maternidade. Eu sei que a gente está desviando um pouco do assunto, mas é fato, a gente romantiza muita coisa da maternidade, que mães de primeira viagem estão esperando qualquer coisa, menos tudo que vai acontecer. Sim. É verdade. É sobre isso. Então, E assim, é uma coisa que vira uma bola de neve. e a gente romantiza. E assim como quando a gente está falando de prevenção ao suicídio, a gente romantiza também. Se vocês ouviram Shakespeare alguma vez, Romeu e Julieta, é uma romantização Sim, clássica. absurda. Absurda. Exatamente. Então, quando você para analisar, a gente não pode romantizar coisas que são tabu, que são coisas com que a gente tem que lidar. Então, é muito bonito sofrer. Não é bonito sofrer por isso, né? A gente precisa se cuidar. A gente tem que entender que tanto é que a depressão, né? Muitas pessoas falam, depressão, frescura, porque não tem o que fazer, por isso está com depressão. Se tivesse alguma coisa para fazer, não teria com depressão. Gente, não, depressão é uma doença, então ela tem que ser vista como tal, né? Então, quando a gente fala principalmente de homens, que a gente citou, que homens é mais difícil de procurar ajuda, tanto é que a gente vê os índices de suicídio é muito maior no sexo masculino do que no sexo feminino. Se a gente para olhar propriamente para os casos de famosos, por exemplo, que chegaram a esse ato de suicídio, e aí o que a gente pega na mídia, famosos, mas um dia antes tirou uma foto com a família super feliz, um dia antes estava num show super feliz. E aí, famoso, no dia seguinte, né? Tem tudo, tem famoso, dinheiro, tem tudo, a casa boa, um carro bom. E por que tá com depressão? Mas ninguém tá vendo os problemas e o Exato, sofrimento sim. emocional daquela Exato. pessoa, né? Completamente diferente. A gente vê por fora uma coisa e é exatamente isso. A gente vê por fora uma coisa, mas a gente não está sabendo o que está acontecendo lá dentro, internamente, né? E é aquilo que a Thali falou também, a pessoa se fecha, né? Não dá abertura, não quer demonstrar vulnerabilidade, não quer aceitar que está doente, que precisa de ajuda, que precisa de apoio. E a gente sabe que nos homens isso é muito mais comum. E o número é significativo. Então, assim, adoecimento e não tratamento, né? Então, assim, a gente tem que sempre levar. Adoeceu e não tratou. Foi por isso que teve o desfecho que teve. Então, é exatamente sobre isso. Como a gente trata isso de forma mais sutil no dia a dia, para a gente falar como se fosse uma hipertensão, porque hoje, né, se a gente falar assim, é impossível, então, assim, maior parte, devido às nossas alimentações e tudo mais, boa parte da nossa população é hipertensa. Então, se a gente fazer uma comparação, a gente tem que comparar, é um transtorno, a gente até
usa o termo transtorno para não colocar isso como um tabu de doença já para poder tentar desmistificar de alguma forma, mas não deixa de ser uma doença. Então, quando a gente está falando de questões de saúde mental, a gente está falando de doenças que não estão sendo tratadas, que podem levar a um desfecho completamente, né, inesperado, porque é importante entender que suicídio a gente consegue prevenir, mas a gente não consegue prever. Sim. Então, é o que a gente acabou de falar. No dia anterior, pode estar tirando uma foto com a família, no dia seguinte, teve um suicídio completo, né? Então, Sim. é exatamente isso que a gente estava comentando anteriormente. Acho que a gente já entra no outro gancho, que é a importância do cuidado com a saúde mental. E aí, qual a importância e relevância de tratar a saúde mental como um todo, né? Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Tá bom, hoje a gente não pode nem falar de saúde se a gente não falar de bem-estar de alguma forma. Sim. Então, eu costumo dizer que saúde hoje não é ausência de doenças. Então, assim, se você não Exato. precisa necessariamente falar assim, nossa, mas eu tenho uma questãozinha de saúde. Opa, não é bem assim. Você pode ter bem-estar. Então, saúde hoje não significa ausência de doenças. E a gente fala de 3 pilares muito importantes do bem-estar hoje em dia, que é a saúde física. Então, assim, querendo ou não, o nosso corpo é uma máquina, a gente precisa movimentar. Da nossa saúde relacional, social. Então, como é que eu convivo com as pessoas, o meio em que eu estou, como é que eu me relaciono com elas. E minha saúde emocional. Então, basicamente, a gente tentar equilibrar esses 3 pratinhos é extremamente difícil. Sim. Mas a gente precisa começar a colocar na nossa agenda um horário para ter um autocuidado. E eu não estou falando só de um skincare bem feito, gente. Não estou falando de hidratação de cabelo, não estou falando nada disso. É fazer coisas também que te dão prazer além disso, tá? Então, isso também pode te dar prazer. Mas te dão um prazer além disso. Praticar um esporte, fazer uma leitura, estar sossegada. Em que momento que eu estou sem o meu filho, por exemplo? O que eu faço? Né? Quem é a Jéssica sem ser a mãe dentro de casa? Então, ler um livro, assistir uma série, fazer uma caminhada diferenciada, é encontrar e explorar estratégias que fazem e sejam únicas para você, porque saúde mental não é receita de bolo, eu costumo dizer isso para todo mundo. O que funciona para mim não vai funcionar para você, que não vai funcionar para você, que não vai funcionar para quem está assistindo a gente em casa. Então, basicamente, é explorar estratégias. Tem uma amiga que fala para mim, adoro fazer crochê. Ela vai se identificar se ela chegar a ver isso, com certeza. Ela adora fazer crochê. Eu falo assim, eu tentei. Não funciona Não pra consegui, mim. não rolou. Gente, eu errei um ponto, eu Eu fiquei fiquei mais nervosa. ansiosa ainda. Eu falei assim, poxa vida, isso aqui era E pra me agora? relaxar, não vai funcionar. Então, assim, pra mim não funciona, desisti. E, então, é entender qual é a estratégia que funciona melhor pra você no dia a dia e explorar. Então, assim, saúde mental é exploração. E se você não sabe por onde começar, procure a terapia. Porque pode ser onde a gente pode começar o start de alguma forma. Sim, ótimo. E quais são os recursos disponíveis? Algum apoio? Quais são os apoios e recursos disponíveis que a gente possa procurar, tanto para indicar alguém ou até mesmo para a gente se ajudar? Para a gente se ajudar normalmente, eu costumo dizer, bom, eu faço parte de uma plataforma de benefício de gestão de saúde mental, né? Então, buscar auxílio terapêutico é um primeiro passo. Geralmente a gente busca auxílio terapêutico quando alguma coisa já está errada. Aí é que está o negócio. Eu gosto muito de falar de prevenção. Por que não buscar quando começou um pequeno incômodo, né? O sapato começou a apertar um pouquinho antes mesmo da coisa ficar muito maior. Então, é importante a gente fazer isso. Para as questões com relação à ideação suicida, ou se você está se sentindo sozinho e querer conversar, CVV é um bom caminho. Apesar de ser um grupo de voluntariados, eles estão ali para escutar. Então, às vezes, você não quer desabafar com um colega do lado, Sim, com alguém ou com alguém conhecido. da família. Ligar para esses canais de ajuda ajuda muito. E o mapa de saúde mental também. Então, é um site bem bacana, que eu recomendo bastante para explorar. Então, inclusive, ajuda gratuita. Se a pessoa não tiver recurso, uma forma de ter ajuda gratuita. Obviamente, a gente tem carência dentro dentro da rede básica de saúde com relação a psicólogos e psiquiatras, isso a gente sabe, então os CAPs vivem lotados, mas existem recursos a gente conversar também de forma gratuita, e para aqueles que têm um plano de saúde, conseguem fazer uma gestão, os benefícios, procurem dentro da rede, porque com certeza você consegue alguma orientação mais especializada para o seu caso, né? Sim. Quando a gente fala de terapia, né? Hoje eu acho que nem tanto, mas ainda tem, né? Ah, faz terapia. Ah, pra que eu vou fazer terapia? Não preciso. Às vezes, gente, é só fazer a terapia. Não é porque você tá precisando naquele momento. Mas é tão bom você conversar com alguém e é com uma pessoa que você não conhece, não é seu amigo, não é da sua família. Então você não vai ter aquele julgamento ou aquele olhar de julgamento Exato. que muitas vezes você possa vir ter, né? De alguém que você já conhece.
Eu não concordo plenamente, porque assim, você está sentando de frente com um profissional. Ele vai saber te ouvir, ele vai saber te direcionar, ele não vai te dar resposta pronta. Então, acho que a terapia é muito importante a gente falar que não tem respostas prontas Faz nesse você caminho. pensar, né? Faz você pensar muito e te dá ferramentas para você entender o que te engatilha para aquele momento e aquele sentimento que não é muito legal, esse sentimento negativo. Então, é importante a gente entender que é uma trilha que às vezes pode ser um pouco dolorida, Sim. mas te leva para um autoconhecimento no qual você consegue prevenir muito mais coisa. Então, o ganho a longo prazo, médio e longo prazo, é enorme. Sim, sem Enorme. dúvida. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da importância da comunicação aberta. A gente sabe que é importante se manter aberto a um diálogo, a um canal de mão dupla, digamos assim, de comunicação, tanto eu conversar, eu procurar alguém para desabafar, estando ou não em sofrimento, mas também me manter aberta. Não adianta a gente falar que eu percebi que a Thalita está desconfortável no dia a dia e não ter uma abertura, não oferecer uma abertura para ela me procurar, para ela se sentir segura para conversar, desabafar, seja sobre trabalho, seja sobre família, seja sobre qualquer outro assunto. E aí, queria que você trouxesse um pouco da importância dessa comunicação aberta em geral, principalmente dentro de empresas. Iniciar conversas é sempre muito difícil. E geralmente quem inicia as conversas, a gente fala que são as lideranças de alguma forma. Os RHs, gestão de pessoas, eles geralmente, né, nos empurram as lideranças para começar uma comunicação. E aí eu me pergunto, estão preparados para começar uma comunicação? E aí a gente dá um passo para trás. Antes de eu tentar comunicar, eu preciso preparar essas pessoas para comunicarem bem. Então, assim, se essa liderança não está se cuidando, como é que ela pode falar com uma outra pessoa que ela precisa se cuidar? A gente é gerido pelo exemplo, querendo Sim. ou não, é dessa forma que a gente funciona. Então, assim, se você tem um exemplo dentro de casa de alguém que se cuida, que vai ao médico, que tem uma rotina muito boa, geralmente os nossos pais, e antes da gente, né, ir morar sozinho ou qualquer coisa, a gente consegue seguir esse exemplo. Então, se você tem dentro da empresa alguém que não está bem, sua chefia, sua liderança imediata não está bem, não está legal, como é que você acha que ele está apto para cuidar de você? Então, eu daria um passo para trás. A comunicação começa quando a gente começa a treinar as lideranças para que elas se cuidem, para que elas se tornem aptas a cuidar dos seus liderados. Então, falar sobre comunicação não violenta, o que é importante, falar sobre escuta ativa, né? Porque assim, é o que eu falei, não adianta a gente vir aqui para um bate-papo e de repente aconteceu algum problema e eu estar aqui pensando em qualquer outra coisa menos estar presente e conversando com vocês. Então não adianta, né? E não estar atenta ao que a gente está falando aqui. Então é importante. E isso é treino. A comunicação é treino. Se eu não treinar, eu não vou estar apto. E se eu não fazer coisas para me cuidar, como é que eu vou identificar que o outro não está bem? Se eu não estou conseguindo nem identificar o que está acontecendo comigo. Né? A gente tem muitas questões, não só comunicação, mas até mesmo de gerenciamento das nossas emoções. Se eu não sei lidar com o meu estresse, como é que eu vou lidar com o estresse da Thali, por exemplo? Não vou conseguir, isso vai ser impossível. Então, eu preciso estar bem comigo para mim poder fazer isso com o outro. Então, eu acho que, assim, bons treinamentos com relação à liderança e, obviamente, quando a gente faz ações, assim, de psicoação, de psicoeducação propriamente dito, com esse público que está mais ansioso, sentindo os liderados mesmo, que a gente está sentindo que não está legal, vale a pena a gente falar sobre o tabu, sobre as questões de saúde mental e trazendo essas coisas. É rotineiro, você precisa conhecer, se conhecer. Se você não se conhece, seu radar externo tá ruim também para detectar os dos outros. Então é importante isso. Eu voltaria alguns passos e falei, precisamos treinar as lideranças e precisamos fazer psicoeducação com a base, porque aí a gente tem uma união perfeita, onde a comunicação fica melhor e a gente tem um espaço psicologicamente seguro para essas trocas. Se a gente não tiver um espaço psicologicamente seguro, E para não vai ter. replicar informação e conhecimento, né? Com É certeza. o que você falou, treinar a liderança para ela saber de que forma abordar e ser abordado pelos liderados. Exato. Porque assim, vamos imaginar que seja o inverso, né? Um liderado bem esclarecido chega para uma liderança que não está apta para receber aquela demanda. Poxa, aí a gente causou um grande caos por uma coisinha que poderia ser facilmente resolvida se uma liderança tivesse um pouco mais adaptada com a situação, ou lidar melhor com a situação. Então, acho que é interessante isso quando a gente fala de comunicação, mas de fato é falar abertamente, é não trazer tabu para dentro de casa, é falar assim, poxa, depressão é depressão,
é um transtorno, é uma doença, tá tudo bem. Ansiedade é um transtorno, uma doença, tudo bem. Todas elas têm tratamento. O que a gente não pode é ignorar a situação e deixar com que chegue a um desfecho que não seja muito favorável, né? De uma forma que não seja bacana. Então, é se cuidar mesmo. Até porque você conscientizando esses líderes da importância de abordar esses temas, da importância de conhecer o time e saber identificar algum problema, você sabendo abordar aquela pessoa e sabendo oferecer o recurso, poxa, muitas vezes a pessoa está em sofrimento emocional por conta de uma dívida, está em sofrimento emocional por conta de um problema de saúde na família. E muitas vezes as empresas têm esses recursos e que o funcionário lá da ponta não sabe que existem esses recursos. E aí a liderança sabendo abordar essa pessoa, sabendo entender qual é o problema dele, muitas vezes pode conseguir apoiar e resolucionar uma coisa que para o funcionário no final, para a pessoa final, era um problema sem fim. E aí ele percebe que ele tem um apoio que muitas vezes ele não tinha informação, não tinha conhecimento, que a empresa oferecia alguns recursos financeiros, de saúde, algum outro tipo de recurso que muitas vezes ele não conhece mesmo, ele desconhece os programas, os benefícios totais da empresa. Então, acho que é muito importante a sua fala sobre o treinamento adequado dos líderes para replicar a informação e para saber apoiar esse time. E como que a gente pode apoiar e participar mais dessa parte de Setembro Amarelo para levar informação? Não só voltado para o time de saúde, para profissionais de saúde, mas para o público em geral. Como a gente consegue participar e apoiar mais essa causa, né, de Setembro Amarelo e falar da importância que ele representa? Falar basicamente, eu acho que Setembro Amarelo não pode se reter a só setembro, a gente precisa falar o ano inteiro. Setembro Amarelo é uma consequência de alguma coisa que a gente já teve aqui que não foi bacana, né? Que teve um desfecho não legal. Mas a gente precisa falar de saúde mental o tempo todo e deixar de ser um tabu. Assim como a gente já faz várias campanhas, eu acredito que vocês já participaram disso, de várias campanhas de gestão de saúde populacional dentro de empresas, às vezes onde a gente só mensura a pressão, onde a gente só faz um glicosímetro ali na hora, vê uma glicemia, coisa e tal. E a gente não aplica um questionário de PHQ-9, que é para depressão, um GAD-7, que é para ansiedade, e que são 7, 9 perguntas em que a pessoa responderia rapidamente e a gente poderia ter uma gestão de risco para a saúde mental ali, de imediato. Então, é importante a gente fazer ações. É a gente falar sobre não só ansiedade, não só de depressão, mas a gente falar de burnout, trazer o burnout para dentro de casa, especialmente para as companhias, porque esgotamento emocional devido ao trabalho. É a gente falar sobre outras questões multifatoriais. Então, assim, a gente está ainda em agosto, e o agosto também é um momento em que a gente fala sobre violência doméstica, em muitos momentos, né? Eu sei que o podcast a gente está falando para setembro, mas, por exemplo, para violência doméstica, que é um movimento também que pode trazer questões psicológicas seríssimas daqui para frente. Então, a gente pode falar sobre diversidade, né? Quando a gente fala questões de violência de gênero. Então, a gente tem que trabalhar essas questões internamente, porque uma empresa plural consegue quebrar e desmistificar cada vez mais essas questões. Saúde mental, eu costumo dizer, é prevenção. É como escovar os dentes, entendeu? Ainda assim, a gente prevenindo, corre o risco de quando a gente vai lá no dentista, ele olhar e falar, tem uma carinha, você precisa fazer uma limpeza mais detalhada aqui. Então, é exatamente isso. Quando a gente previne, trata o assunto de uma forma muito melhor e abrangente, a gente está fazendo prevenção. E aí, prevenção é melhor do que pós-venção, com certeza. Sem dúvida. Né? Sem Lidar com a prevenção é muito melhor. Então, é basicamente isso. É que eu acho que pensar na saúde como um todo, né? A gente aborda sempre, eu e a Thalita principalmente temos muito conhecimento, acho que você também, porque é muito solicitada no Setembro Amarelo, imagino. Mas chega nos meses coloridos, as empresas, a demanda é muito maior, principalmente para esses meses coloridos. Acho que a gente está tentando trazer a abertura de outros temas, a abordagem de outros temas de uma forma mais suave. Nossa intenção com o podcast é justamente essa, de trazer outros temas que não são tão abordados, que não são tão procurados, para ganhar uma visibilidade maior e pensar na saúde como um todo.
como você falou, não adianta eu verificar a pressão e verificar a glicemia e não pensar na saúde mental. E a gente sabe que tem N fatores que vão contribuir, como a gente já falou. Tem as questões familiares, tem as questões socioeconômicas, tem a questão de a pessoa não dorme bem, ela não vai, o rendimento dela não vai ser o mesmo, seja no trabalho, seja em casa, e isso vai gerar um desgaste e isso pode gerar um sofrimento emocional. Então, tem N coisas, N fatores, N possibilidades de abordar a saúde como um todo e pensar de forma global para melhorar o ambiente das pessoas, a convivência das pessoas, saúde mental, saúde corporal, física. Acho que a nossa intenção é principalmente essa. Sim, sempre estar abordando o tema, né? Não deixar só para um mês, né? Exato. Focar sempre no mês, porque a gente fala de saúde mental, tem que falar o ano inteiro, né? Porque a gente... Eu costumo dizer que quem não tem saúde mental não consegue ter saúde física hoje em dia. Por que eu tô falando? É assim, o pensamento gera o nosso sentimento, que gera o nosso comportamento. Se o pensamento já está distorcido, com certeza a gente vai ter um sentimento distorcido e um comportamento também. Então, dificilmente... E a situação inversa também é super Sim. plena, porque se eu não tenho saúde física, com certeza o meu emocional em algum momento também vai sofrer. Então, o quanto isso a gente tem que manter essa tríade bem e funcionando, sabe? E a gente está vivendo num mundo tão acelerado, que eu costumo dizer, as pessoas perdem o tempo tão desnecessário, às vezes com rede social, 2, 3 horas, antes de dormir, perdendo tempo de sono, que é maravilhoso, que tipo, você estaria melhor recuperado, restaurado no dia seguinte para exercer suas coisas, e você deixa de fazer. Então, basicamente, se você consegue 2, 3 horas dentro de uma rede social, por que você não está fazendo essas 2, 3 horas que você não está investindo num autoconhecimento, numa saúde física, numa prática melhor de atividade física, por exemplo? Eu acho que é importante esse bate-papo, principalmente por isso que a gente trouxe hoje enfermeiras para falar sobre isso, para a gente tentar abordar esse tema que é muito complexo, de uma forma abrangente, mais leve, né? simples, e que leve, tem que ser falado, né? que precisa ser abordada, mas nós, como enfermeiras, a gente já sabe que praticamente bate o olho em alguém, a gente sabe que tem alguma coisinha tem ali, seja saúde emocional, seja saúde física, mas, em geral, a gente consegue identificar muito bem. Mas é importante as pessoas que não são da área da saúde se atentar, né, aos sinais, porque se você tem alguém na sua casa, porque muitas vezes acontece algo na sua casa que você nem percebeu. Mas algum sinal a pessoa ali do lado está te dando. Então, ficar atenta, né? Um sinal sempre existe. Um sinal sempre existe. A gente tem que pensar também em adolescentes. Mas aconteceu, estava tudo bem até ontem, alguma coisa tem, né? E adolescentes ainda são um grupo de maior risco. Maior risco. E é um público que eles estão numa faixa etária muito complexa. Eu tenho 2 adolescentes em casa, então eles estão numa faixa etária complexa que, se você não sabe abordar, alguma coisinha ali, da forma certa, vira uma bola de neve, vira um bicho de 7 cabeças que não precisava. E você pode perder até a abertura você perde a abertura que você tinha. Então, você tem que saber conduzir da melhor forma. Eu acho que esse é um público muito suscetível, além dos homens. Então, nossa intenção também era chamar a atenção, além do ambiente de trabalho, esse ambiente domiciliar. Como que a pessoa consegue abordar, identificar esses fatores com essas pessoas de várias faixas etárias. Porque adolescente parece que eles vivem num mundo que é só deles, né? É um mundo paralelo. Numa caixinha que é muito difícil os pais mesmo chegarem, tentar abordar, conversar. Mas é muito importante você conhecer seu filho, né? Porque às vezes fica no quarto, só no celular, na internet. Muitas vezes está acontecendo alguma coisa que você não está sabendo. É geracional, né? Eu acho que assim, as gerações mais novas, elas tiveram acesso a um boom de informações com uma facilidade inacreditável. E aí é infinitamente impossível, dentro de rede social, eles não fazerem a comparação do colega que tem um smartphone diferente, do colega que tem uma vida, que está viajando o tempo todo, ou qualquer outro tipo de coisa. Então, é difícil não fazer esse tipo de comparação. Por que eu não tenho? Ou por que eu não posso? Ou por que a mãe dele deixa, a minha não deixa? Meus pais são assim. Estrutura familiar também conta, de alguma forma. Então, assim, entender essa complexidade do seio familiar é importante. Porque, eu vou falar, não existe regra para comportamento. É sobre isso. Então, assim, você fala assim, todo adolescente é rebelde, nem tanto.
Vai ter uns que vão se isolar mais, outros nem tanto. Eu acho que entra também o conflito geracional, porque a gente tem essa faixa de adolescentes que são criados pelos nossos pais e que a geração é totalmente. Nós estamos no intermediário tentando, eu falo por mim, estou no intermediário tentando lidar com a faixa etária mais velha dos meus pais, que não entendem muito bem o comportamento dessa faixa etária mais nova, que vem com tudo aí, com um monte de informação, com acesso à tecnologia na palma da mão, já nasce praticamente sabendo mexer no celular, e aí você tem que lidar com essas gerações e com essas informações que vêm de forma totalmente diferente, dos dois lados, né? Dos pais, dos filhos. É bem complicado isso. Por isso que é importante você conhecer, né? Conhecer. Porque qualquer sinal que fuja ali da curva, você já, alguma coisa está acontecendo, né? Exato, pais têm que ser próximos dos seus filhos, não adianta, e observar comportamento, né? Então, assim, hoje está se comportando assim, amanhã está se comportando... O meu ainda tem 6 anos, eu não posso falar sobre isso e ainda está dentro do espectro autista. Então, a minha família ainda tem uma neurodivergência dentro de casa, é completamente, uma estrutura completamente diferente. Eu costumo dizer que ele já está sendo terapeutizado de alguma forma, né? Mas se a gente não observar pequenas mudanças em interações, a gente não sabe, às vezes, se a criança está ou se o adolescente está passando por um bullying na escola, por uma situação que vai levar ele para um sofrimento emocional e às vezes ele não quer se abrir, porque em algum momento, às vezes pode ser que ele está duvidando de si mesmo e concordando até com o próprio bullying. Com certeza, com certeza. Nós mesmas, muitas vezes, duvidamos da nossa capacidade, adultas formadas, imagina um adolescente que está formando opinião, formando caráter, crescendo, entendendo todas essas informações, hormônios, enfim, tem todas essas questões. Passar pela adolescência não é fácil, não sei de vocês, mas a minha também não foi. Mas eu vou te dizer que passar pela adolescência, sendo mãe de adolescente, é pior ainda. Não sei, essa fase é complicada. Eu te conto daqui a um pouco para você, eu te conto daqui a alguns anos. É complicada. Mas difícil. É interessante essas questões geracionais também, a gente vê que é uma questão de as gerações também adoecem mais. Sim, sem dúvida. As gerações mais novas são as que mais adoecem. Justamente por não saber lidar com a quantidade de informação, um bombardeio de informação, um bombardeio de mídia, um bombardeio de exploração dentro das redes sociais. E muitas vezes essa divergência de todas essas informações que vêm de fora com a vivência familiar, né? Sim. Acho que é bem E, infelizmente, complexo. nem sempre os pais têm o controle das informações que os adolescentes acessam. Então, muitas vezes não. Exato. E aí é que mora o perigo, porque se já está em sofrimento emocional e está pesquisando, se você ainda consegue ter acesso ao histórico de pesquisa dele no computador, dá uma olhadinha, pode ser que você até se surpreenda com o que ele pode estar pesquisando ali no meio, né? Então, realmente, a gente precisa pensar com muita clareza e entender melhor o comportamento das crianças e adolescentes a partir de agora, porque eles estão mais suscetíveis, eles têm informação muito fácil. A chegar nos meios com muito mais facilidade do que a minha geração, caso estivesse num sofrimento emocional. Sem dúvida. Para uma tentativa de autoextermínio mesmo. Então, realmente é muito difícil. Eu imagino que eu deva pisar em ovos o tempo todo. Não é fácil. Mas maternidade é aprender diariamente, né? Não tem como não falar isso. Um dia de cada vez. É um dia de cada vez, é um aprendizado, uma lição diária, infinitamente. E com 2 ainda. Boa sorte. Bom, meninas, chegamos ao final, então, né, desse nosso bate-papo. Agradeço muito a participação de vocês. Foi muito importante a gente falar desse tema, tentar quebrar um pouco, né, do tabu que a gente tem em falar sobre saúde mental como um todo, né? E dizer que a gente tem que falar de saúde mental o ano todo, né? Não só no mês colorido de Setembro Amarelo. Muito obrigada. Obrigada, Thali, pelo convite, pelo bate-papo. Jéssica, muito obrigada pela disponibilidade. Agradeço. E estamos aí para os próximos episódios. Obrigada, adorei. E assim, quando quiser falar de saúde mental ou quiser bater um papo de enfermeiras, estou à disposição. Obrigada. Ótimo. Obrigada, gente. Agradecemos a participação de todos e para você que perdeu algum dos nossos episódios, é só ficar ligado nas nossas plataformas digitais.